E o Atualize desta semana vai falar sobre gestante. Você que está grávida ou que já esteve, lembra quais eram os seus maiores anseios, maiores medos? Pois é sobre esse mundo da gestante e de reprodução humana que nós vamos falar neste programa, na Terceira Via TV. E o Atualize recebe o mestre, doutor e pós-doutor Paulo Arthur Buschwitz e também as mamães de primeira viagem, Leide, Laura e Renata. Meninas, bem-vindas. Doutor Paulo Arthur, muito obrigada pela participação. A gente vai começar agora uma roda de conversa, acho que é melhor a gente chamar assim, né? Uma coisa mais light, mais informal, sobre o psicológico dessas mamães, ainda mais de primeira viagem, doutor Paulo Arthur. Trabalhar isso não deve ser muito fácil, né? Não é fácil. Primeiramente, é um prazer falar no seu programa. Sinto feliz e satisfeito. Nós, dentro da psicologia, tem um ramo, uma linha que nós chamamos de psicologia da gravidez. Então, dentro dessa linha, nós percebemos que a maternidade e a maternagem. A maternagem é uma coisa mais subjetiva da mulher e a maternidade é propriamente o processo da gravidez. Então, nem todo mundo das mulheres estão dentro desse processo de maternagem. Nem todo mundo quer engravidar, umas querem engravidar, outras não. Então, essas são opções que a mulher tem da maternagem, de exercê-la ou não. Agora, a maternidade já é uma questão, já é um processo onde o processo, então, da gravidez acontece durante as 40 semanas, 38 semanas, e fazendo com que a mulher, nesse período, se sinta um pouco mais sensível, ela tem mudanças corporais, mentais, emocionais, fica um pouco mais sensível, a questão da estima eventualmente altera. Também ela fica mais intuitiva, porque para nós que não temos a gravidez, a maternagem, nem a maternidade necessariamente, nós vivemos no tempo cronológico. E as mulheres grávidas vivem no tempo lógico, que não demora mais de repente, não é tão rápido, é mais lento, ela vive 24 horas esse processo. Então, é um processo mais longo e isso traz essas mudanças. Então, o marido, por exemplo, o companheiro, nessa hora é muito importante, porque às vezes a mulher, algumas mulheres se sentem feias, se sentem rejeitadas, porque engordaram um pouco, perderam aquele desempenho do corpo como tinham antes. Então tem várias questões psicológicas e emocionais que podem interferir nesse processo. Algumas de vocês se encaixam nesse perfil que o Dr. Paulo Arthur falou, de sensibilidade, de estar achando que tem alguma coisa que está fora do lugar, não está legal? De sensibilidade eu tenho, mas assim, o corpo ainda não mudou muito, porque eu ainda não fiz 3 meses, ainda tá tudo no lugar, mas eu acho que a autoestima vai baixar depois. E você, Leide? Baixo, bastante. Você que já tá com 6 meses. 6 meses, né? Aí as roupas já ficam difíceis, né? As nossas roupas originais pegam. Aquela dificuldade para sair, né? Para achar roupa também é uma dificuldade grande, então a autoestima cai um pouco mesmo. E você, Renata? Eu acho que a sensibilidade, com certeza. A gente chora à toa, né? Eu acho que tudo é muito à flor da pele, a gente vê o mundo, acho que muito mais exagerado, às vezes, quando a gente está gestante. E o corpo muda, mas eu acho que a felicidade da gestação faz com que tudo isso a gente deixe pra lá, a gente esquece. Acaba passando por cima Com desses certeza. sentimentos, né? Com certeza. Então, Paulo Arthur, a gente estava conversando aqui antes de começar o programa que o padrão, o perfil da idade das mulheres mudou hoje, né? Antigamente as pessoas tinham filho primeiro, as mulheres, e depois iam estudar, iam trabalhar, iam se ver profissionalmente. E hoje em dia, isso mudou completamente. Mudou porque a mulher pode escolher hoje. A mulher também é sujeito da escolha, do desejo, da preferência. Antes ela era mais objeto. Agora não, ela é sujeito do seu próprio desejo. Então as mulheres geralmente estudam primeiro, depois vão se profissionalizar, depois vão tentar casar ou casam nesse processo. Mas tem a questão também de ter uma mudança nova dentro desse processo de ter filhos. Algumas mulheres acabam depois
tendo filhos independentes, outros não poderão ter filhos, outros vão fazer adoções. Então, há mudanças muito clássicas dentro desse processo de ser mãe e de ter filhos. Agora, também, o capitalismo não favorece muito isso, né? Embora, fala, se a mulher é empregada, ela fica com 6 meses, 4 meses em casa, mas hoje ninguém contrata uma grávida, não contrata, dificilmente contratará uma pós-grávida, né? Porque depende da empresa, tem que ter uma creche. Então, essa questão no mundo capitalista, ter filho não é muita vantagem nesse sentido, né? Então, parece que o filho, aparentemente, atrapalha o processo do desempenho profissional e de carreira de uma mulher. Embora, dentro do processo, vamos dizer assim, biológico e fisiológico, precisamos das mulheres para conservação e perpetuação da espécie, né? Pois é, e a gente estava conversando, Renato, sobre isso, o fato da empresa fornecer uma creche para a mãe. A empresa que você trabalha fornece. Sim. Te dá mais tranquilidade? Com certeza, com certeza. A gente tem estabilidade que na licença maternidade a gente vai ter a certeza que a gente vai poder voltar a trabalhar com tranquilidade, sabendo que o nosso filho vai estar próximo à empresa, numa creche com certeza de conceito. E eu acho que isso nos tranquiliza muito, em saber que a gente trabalha numa empresa de renome, né, de respeito, e que a gente vai poder voltar com muita tranquilidade para trabalhar. Eu acho que isso daí ajuda muito. Queria que vocês falassem agora, porque o Dr. Paulo Arthur possa estar conversando com a gente também, sobre os receios de vocês. Que eu já fui mãe 2 vezes, passei por 2 gestações e eu tenho a ciência do medo, né, da quantidade de neuras, de medos que a gente tem. O que está afligindo vocês no dia de hoje? Vamos começar com a Leide aqui. Hoje é saber se vai dar tudo certo até o final, né? Se não vai antecipar, porque cada época é um medo que a gente tem. É como ela falou da translucência, quando a gente quer saber se está tudo bem, depois o ecofetal, que eu não fiz ainda, vou fazer. Mas um medo maior na minha fase agora, é saber se vai até o fim, tudo direitinho, que é a minha maior esperança. Você, Laura? O meu medo agora é chegar nos 3 meses, né? Os 3 meses que a gente tem que ficar mais calma. Que é o tempo mais melindroso da gestação, né? O tempo mais, assim, que você tem que ter mais cuidado. Mais repouso. E fazer a translucência, né? Que pra saber se tem sido vigidal, se tá tudo certinho. Meu medo é esse agora, minha ansiedade, na realidade. E sobre esses exames, eu conversei com o Dr. Francisco Colucci, especialista em reprodução humana e medicina fetal. A mais específica seria a morfológica? A morfológica é um complemento, você veria essas alterações aqui. Porque antes da morfológica, você tem a translucência nucal. Isso. Que é mais ou menos com 13 semanas. Isso. Aí eu vou te dar uma informação que para as grávidas que estão assistindo também ficarem calmas. A translucência nucal, isolada, da mesma forma que a idade, ela isoladamente, olha, eu vou rastrear o meu neném para saber se ele tem síndrome de Down, eu estou preocupado, eu vou fazer translucência nucal, só não tem valor nenhum. Não basta. Ela varia de 10% a 90% a capacidade dela de fazer o diagnóstico, porque ela depende de quem está fazendo, da técnica que está fazendo, é um exame muito delicado. Numa determinada imagem, eu faço uma medida, eu tenho um valor, e se você fizer a mesma medida na mesma imagem, você vai encontrar um outro valor, e essa diferença tem uma... Não é uma coisa exata, então, exata, né? E tem um limite do aparelho que você está empregando. E mais, ela é um evento fisiológico. O que significa isso? Porque todos nós tivemos translucência nucal. Quando que ela é normal existir? Entre 11 e 13 semanas. Então, não sei se... Pode continuar. E é exatamente, só para concluir, é exatamente a época que nós solicitamos a translucência. Então, falseia ainda mais o exame. Doutor Francisco, eu não sei então, se com essas informações a gente fica, né, como mãe, mulher, mais tranquila ou mais preocupado, porque eu passei minhas 2 gestações achando que a translucência nucal e a morfológica eram exames mais precisos e que iam mostrar se meus filhos tinham algum problema. Então isso caiu por terra agora. Não é pelo contrário, é para você ficar tranquila. E não é que isso caiu por terra, é uma porta de entrada. Você, Renata? Eu passei já por essa fase, que eu já estou com 8 meses, né? Então eu estou assim muito feliz à espera da minha filha, né? Que vai ser Gabriela. Mas eu passei por todos esses medos, que eu acho que desde quando você faz o beta, que você pega o resultado do exame, você tem aquele medo.
tô grávida realmente, ou tô com algum outro problema, né? E quando você faz a ultrassom e você ouve o batimento cardíaco, aquilo ali é uma emoção que não se compara. Só sabe quem passa, né? Ali eu acho que nasce assim, o instinto de mãe. Então você passa pelos medos da ultrassom, que são várias que a gente faz, e cada ultrassom tem sua importância. Então, realmente, a gente tem todos os medos. Será que meu bebê é bem formado? Será que ele tem algum problema genético? Eu acho que para isso que eu me preparei antes e fiz vários exames para ver se eu tinha compatibilidade com meu marido, se estava tudo bem. Você já fez uma pesquisa genética, né? Fiz. Então, para saber que realmente a gestação ia ser muito bem-vinda e que estava tudo bem, eu e meu marido, tudo bem de saúde. Então, eu acho que esses medos a gente tem mesmo. Então a ultrassonografia, dentro da nossa realidade, ela passa a ter uma importância muito grande, porque ela é uma porta de entrada, porque toda grávida vai fazer a ultrassonografia. Então é uma forma de detectar uma alteração dessa aqui e alertar, epa, tem alguma coisa errada. Nós temos que olhar isso aqui com um olho mais carinhoso, que pode ser que tem algum problema, mas ela não faz diagnóstico. Hoje é só realmente chegar até o final, bem, lógico que a gente trabalha, né? Então, agora a gente vai diminuindo um pouco o ritmo, lógico, né? Porque a gente se sente cansada, a gente fica com edema, né? A gente fica com inchaço. Então, realmente, hoje, o medo é, não, quero ir até o final, se Deus quiser vai dar tudo certo. E eu vou relatar uma coisa para vocês pessoal aqui, que na minha última gestação, qual era o meu medo? Chegar no quarto e não ver meu filho. Geralmente a gente sabe que o filho chega primeiro que a mãe, né? Uhum. A mãe chega depois. E eu cheguei no quarto e meu filho não estava lá. Eu, com o efeito ainda da anestesia, eu digo a vocês que eu surtei. E olhava pro meu marido e perguntava, cadê João Vitor, cadê João Vitor? Mas acabou que a médica ficou mais um pouco de tempo com ele lá, fazendo mais exames, examinando ele lá. E no final deu tudo certo. Então, Paulo, como trabalhar a cabeça da gestante até o nascimento do filho, até o dia do nascimento do filho? O que prevalece, o sentimento é o medo. Todo mundo falou do medo, né? Trabalhar essa questão do medo, da questão da possibilidade da anomalia, mas precisamos acreditar na vida, acreditar na força da vida, a força biológica, acreditar na tecnologia, né, nos profissionais. Hoje, nosso mundo está tão cheio de profissionais de todas as áreas, a pesquisa genética, tudo isso favorece para que tenhamos um bebê saudável, uma mãe também que se recupere logo dentro desse processo da gestação. Atualize vai dar uma parada e a gente volta já.